A nossa aula de hoje nós vamos abordar a cinemática, só que nós vamos fazer um aspecto diferente dos que nós já tínhamos trabalhado até então. Vamos falar da cinemática angular. Quando a gente fala em cinemática angular, a primeira coisa que vem à nossa mente é trabalhar com movimentos circulares. Os movimentos circulares estarão presentes nessa nossa condição. Os movimentos circulares eles têm como característica, apesar de em determinados momentos você ter velocidade constante, você sempre terá a presença de uma aceleração. Movimento uniforme, a aceleração é zero. Movimento circular uniforme, mesmo com velocidade linear constante, você tem uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. E nós iremos trabalhar isso hoje. Primeiro passo. Primeiro passo que nós vamos utilizar é relacionar o que a gente já estudou. Veja aqui o que eu estou circulando. Movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado. Eu sempre vou estar trazendo isso aqui para a gente poder trabalhar. Movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, nós iremos nos referir como grandezas lineares. Quando nós levarmos isso para os movimentos circulares, todas essas características nós vamos chamar de grandezas angulares. Aí eu coloquei assim, vamos relembrar os formulários, ou seja, as relações matemáticas que a gente utiliza. Movimento uniforme são muito simples. Você tem a equação ou função horária, que é S igual a S0 mais VT. E você tem a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. No movimento uniformemente variado, nós temos a equação da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Temos a equação de Torricelli, V2 igual a V02 mais 2A ΔS. E temos a função horária, ou equação horária, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Por que é que eu trouxe isso? Porque a gente vai ter que fazer uma relação com os movimentos circulares. Por exemplo, no movimento angular, eu vou substituir a letra A por uma letra grega diferente. Eu vou substituir o espaço por ângulos. A gente tem uma circunferência aqui, se você der uma olhadinha aqui nesse movimento circular, em qualquer que seja a estrutura circular, se eu tenho um círculo completo, eu vou trabalhar com a variação angular de quantos graus? 360. Existe uma relação entre as grandezas lineares, lembre-se, grandezas lineares eu vou trabalhar o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variado. E nas angulares eu vou trabalhar o movimento circular. Observe essas relações matemáticas e observe essa ilustração que eu coloquei aqui à direita. Todas as vezes que eu olhar para um movimento, se eu tenho um corpo nessa posição, lá embaixo ele tem movimento, eu tenho sempre a velocidade linear aqui, levando meu corpo para frente. E aqui eu tenho o que eu falei agora há pouco para você, eu tenho uma força que me leva para o centro, e aqui eu vou ter a oportunidade de trabalhar com aceleração centrípeta, bem aqui, tá, pessoal? Aceleração centrípeta aqui eu vou chamar de aceleração tangencial ou escalar, quando eu estiver trabalhando com o movimento retilíneo, quando o deslocamento for considerado apenas a velocidade linear. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me adequar. Eu vou ter que me adequar a trabalhar com as variações no tocante a ângulos, trabalhando com 360 graus. Estas aqui são 10 relações matemáticas que eu vou ter presente o tempo inteiro. Primeira delas, vamos lá. Espaço. 2πr. Se você puxar lá da matemática, 2πr é o quê? É comprimento de quem? Da circunferência. Ah, eu lembro mesmo. Lá na circunferência, a área é dada por π vezes raio ao quadrado. E o comprimento da circunferência, se eu cortar uma circunferência e esticá-la, eu vou calcular com 2πr. Exatamente. Primeira relação matemática. Vamos sempre fazendo comparação da grandeza linear com a grandeza angular. Eu vou trabalhar com esta situação aqui do ΔS, veja que eu estou aqui destacando. Eu vou comparar isso com o ângulo que esta estrutura me permite montar. Veja aqui, ó. Esta variação angular, eu vou ter aqui como deslocamento angular, e eu vou chamar isso aqui de 2πrad. 2πrad? Exatamente. O que é 2πrad? 2π radiando. Isso aqui, lá na geometria, vale quantos graus, amigos? 360 graus. Está lembrado que quando a gente faz exercício de trigonometria, πrad vale 180? Pois é. Isso aqui tudo vem lá da trigonometria. Então, 2πrad, 360 graus, tem a ver com quem? Com a circunferência. Independente do raio, 2πrad vai ser sempre presente. E eu posso fazer uma relação
Essas duas estruturas, no campo das grandezas lineares e no campo das grandezas angulares. Eu posso fazer o ΔS igual a quem? Dê uma olhadinha aqui, ó. Eu posso fazer a estrutura que eu possuo vezes o raio. Olha aqui, ó. ΔS, você vai conseguir obter com a estrutura do 2π radiano, vezes quem? Vezes o raio. Vamos, o que é F? F é frequência. Vamos, o que é frequência? Frequência é o número de ciclos que você executa numa unidade de tempo. No sistema internacional, a gente utiliza a unidade Hertz. Significa quantas voltas ou quantos ciclos completos nós temos em um segundo. Nós também podemos encontrar a frequência em rotação por minuto. Aí o intervalo de tempo muda de 1 segundo para 60. Frequência é 1 sobre T. O que seria esse T? Essa grandeza que está aqui do lado, ó. Existe uma relação direta entre as duas. Essa aqui se chama período. Vamos que eu já estudei isso aqui em estudos de ondas. Exatamente isso. Período vai ser o quê? O tempo necessário para você completar um ciclo. O período é dado em segundo. Então, período é a letra T, é 1 sobre F. Frequência é a letra F, 1 sobre T. Conclusão, frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência, menor o período. Quanto maior o período, menor a frequência. Agora vamos mostrar para vocês a velocidade linear, aqui, ou escalar, como queiram chamar. Como é que eu vou calcular a velocidade escalar? Eu vou pegar o comprimento da circunferência, que é quanto? 2πr, e vou multiplicar pela frequência. Velocidade escalar vai ser 2πrf. 2πr, que é o raio, f, que é a frequência. Eu também posso calcular uma outra velocidade. Essa velocidade aqui, eu chamei de quê? Velocidade escalar, também pode chamar de linear, não tem problema. E essa daqui é velocidade o quê? Angular. O que é que a física faz para a gente não confundir? Velocidade escalar você vai chamar de V. E velocidade angular você vai usar o W minúsculo. 2πf. Qual a diferença entre essas duas velocidades? O que é que você nota aqui nas relações matemáticas? A diferença entre elas, amigos, é o raio. Na velocidade angular, como você se preocupa com o ângulo e a circunferência, independente do raio, tem 360 graus, você não depende do raio. Já a velocidade escalar depende. Conclusão, a velocidade escalar, veja aqui em cima, é a velocidade angular vezes o raio. O que é a velocidade angular? 2πf. O que é a velocidade escalar ou linear? 2πrf. O que é que aumentou aqui? O R. Conclusão, velocidade linear é angular vezes o raio. Beleza? Bom, agora eu vou falar da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, eu vou apagar aqui do lado para você dar uma olhadinha. Quando eu tenho um corpo deslocando nesta condição, aqui é velocidade e aqui é aceleração centrípeta. Está aqui, ó. Mesmo você tendo velocidade constante no movimento circular, não tem problema. Existe aceleração centrípeta de qualquer jeito. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? De duas maneiras. Se você tiver a velocidade escalar, você faz velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se você tiver velocidade angular, você faz angular ao quadrado vezes o raio. De novo, dependendo da velocidade que eu tenho, eu calculo a aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Isso aqui é que a gente mais usa. Se tiver angular, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, estas 10 relações que eu acabei de apresentar para vocês, elas são fundamentais. Vamos repetir. 2πr, quando eu trabalhar com grandeza linear. 2π rad, quando eu trabalhar com grandeza angular. Eu posso fazer a relação entre uma e outra, multiplicando o raio. Frequência, 1 dividido pelo período. Período, 1 dividido pela frequência. Velocidade escalar, 2πrf. Velocidade angular, 2πf. Relação entre as velocidades. A velocidade escalar ou linear é a angular vezes o raio. Aceleração centrípeta, duas maneiras de fazê-la. Velocidade linear ou escalar ao quadrado vezes dividido por r, ou angular ao quadrado vezes r. Essas são as relações matemáticas que eu preciso ter em mente. Aplicações importantes do movimento circular uniforme. Isso aqui a gente vai falar sobre polias.
Quando eu trabalhar com polias, eu vou te mostrar duas situações que a gente tem. Primeira, quando elas estão acopladas por uma correia, sem contato entre um e outro. E o segundo caso é quando elas estão tocando uma na outra. Aqui nós temos duas polias, aqui a polia 1 e a polia 2, elas têm raios diferentes. O raio de 1 é maior do que o raio de 2. Sabe o que é que acontece aqui? Nesse caso, as velocidades são iguais. Tanto a velocidade da polia 1 como a velocidade da polia 2, a velocidade linear, é a mesma. O que é que muda aqui? O que vai mudar aqui, meus queridos amigos, é o seguinte. Quando eu estiver trabalhando com essas estruturas, a polia menor gira mais. A polia 2 tem uma frequência maior que a polia 1. Tá? Não esqueça disso. Qual é a outra situação que você disse que existe, Vax? A outra situação que existe é quando as polias elas estão juntas. Olha aqui. O segundo caso é esse. Os pontos periféricos também têm a mesma velocidade escalar. Quer dizer, então, Vax, que a velocidade escalar ou linear não vai mudar? Não. E aí me diga uma coisa. Por que você falou na outra que as frequências são diferentes? Amigos, você tem uma estrutura circular, outra estrutura circular. Quem tem um raio menor, gira mais. Quem tem um raio maior, gira menos. Quem é pequeno, tem grande frequência e pequeno período. Quem é grande, tem grande período e pequena frequência, tá? Então, você tem as polias acopladas ou você tem as polias encostadas uma na outra. Vai aparecer cálculo envolvendo essas estruturas? Vai. Você vai nos ensinar a fazer? Claro que vou. Vem aqui comigo. Aqui estão eles, ó. Serão válidas as seguintes relações. Quando você estiver trabalhando com as polias, você vai fazer essa conta bem aqui. Eu vou desenhar aqui para que você tenha uma noção do que eu quero dizer. Aqui eu estou fazendo o desenho exatamente aqui da bicicleta. Ó, polia 1, polia 2. Eu vou fazer a frequência 1 vezes o raio 1 igual a frequência 2 vezes o raio 2. Só uma perguntinha rápida. Quem tem a frequência maior aqui? Sem nem cálculo. A frequência de 1 é maior do que a frequência de 2. Por quê? Porque o raio é menor. Relação matemática que também você pode utilizar. Uma relação entre o raio e o período. Você faz o raio 1 dividido pelo seu período igual ao raio 2 dividido pelo seu período. E a outra relação que você pode fazer? Velocidade 1 dividido pelo raio 1 igual a velocidade 2 dividido pelo raio 2. Eu só vou te dizer uma coisa. A que a gente mais usa é essa de cima aqui. As outras são importantes, mas não são tão importantes quanto essa. 90% dos exercícios se resolve por essa primeira aqui. Você colocou uma tal de curiosidade aqui, o que é que você quis dizer com isso? Bom, o que eu quis colocar aqui para você, para quem tem bicicleta, eu acredito que todos aqui praticamente possuem, aquelas bicicletas que a gente compra e que eles dizem que tem marcha, nada mais é do que uma combinação de quê? De polias. As combinações de polia, elas vão me permitir, você vai lembrar quando você anda de bicicleta, força e velocidade, tá? Quando você quer que a sua bicicleta disponibilize força, por exemplo, você tem que subir uma elevação complicada, você faz assim, você coloca a estrutura menor na frente e a grandona atrás. Quando você busca velocidade, você faz a estrutura de trás menor e a da frente maior. É assim que você faz. Então, quando você quiser lembrar da bicicleta, se você não tem... Tanto é que o camarada, quando não sabe isso, fica estranho andando na rua, no plano, pedalando de muito, falta não sair do lugar. Então, o que é que a gente faz? Nas bicicletas, nas combinações de marchas, o que é que a gente tem? Se você busca força, coloque a pequena polia na frente e a grande atrás. Se você busca velocidade, coloque a pequena atrás e a grande na frente. Eu trouxe também aqui alguns exemplos para que a gente pudesse trabalhar e você se situar no que a gente conversou, porque não adianta só exposição, tem que ter exemplos. Veja o primeiro. Um automóvel se desloca em um estado horizontal com velocidade constante, de modo tal que seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem um diâmetro de 60 centímetros. Então, se o diâmetro é 60, quanto é o raio? 30. Primeira coisa que tem que lembrar é isso. Diâmetro é 2 vezes o raio. Você não precisa do diâmetro, você precisa só do raio. Se você não fizer essa conta aqui, já errou o exercício. E um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 720 rotações por minuto. 720 rotações por minuto. Qual é a velocidade linear? Amigos, velocidade linear é dada por 2πrf.
Dá uma olhada nas alternativas. Como é que foi dada as alternativas para você? Em metro por segundo. Rotação por minuto não serve para nós. Eu tenho que transformar isso aqui para quem? Para hertz. Como é que eu faço isso? Uma rotação por minuto significa 60 hertz, porque um minuto tem 60 segundos. E a rotação hertz, a rotação em hertz, a frequência, ela tem intervalo de tempo de 1 segundo. Então, eu divido o RPM por 60. Ah, entendi. Quando eu fizer isso aqui, vai me dar uma frequência de quanto? De 12 Hz. Primeiro passo, transformar o raio, âmbito por raio, para dividir. Segundo passo, transformar a frequência para Hz. E ainda tem um detalhe importantíssimo. Na hora que você for fazer, você vai verificar o que eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes π vezes 30. Não vá colocar 30. Como não? Você não disse que era metade? 30 centímetros. Tem que ser em metro. É 0,3. Nossa, Vantos, eu tenho que estar muito atento. Tem. 2πrf vezes 12. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 12, 72. Como você tem uma casa decimal, 7,2. Então, a velocidade linear, 7,2 π metros por segundo. A sua resposta seria a letra E. Cuidados nessa questão. Primeiro, não é diâmetro, é raio. Segundo, a frequência está em rotação por minuto. Você tem que transformar para hertz. Segundo exemplo, a gente trouxe um carrossel para você aqui, para lembrar os tempos de criança. Um ponto em movimento circular descreve 30 voltas por minuto em uma circunferência de 50 centímetros de raio. Vou logo colocar bem aqui 0,5 metros, tá? Determine, e adotei aqui π3. Qual o seu período? Bom, período é 1 sobre a frequência, mas não tem frequência aqui, como é que eu vou jogar na fórmula? Regra de 3. 30 voltas, eu gastei 1 minuto. 1 minuto são quantos segundos? 1 minuto são 60 segundos. Uma volta corresponde ao meu período. É assim que você tem que fazer. Ah, entendi, eu tenho que fazer uma regra de 3. Tem. Cancelar aqui, você vai ficar com 60 dividido por 30. O seu período, 2 segundos. Letra B, qual a sua frequência? Bom, conhecendo o período, agora você pode usar a fórmula. Você lembra qual é a fórmula da frequência? Frequência é igual a 1 dividido por T. A minha frequência vai ser 1 dividido por 2. Vai dar 0,5 Hz. Qual a sua velocidade angular? A velocidade angular é 2πf. 2, ele mandou adotar o π3 e acabei de achar a frequência 0,5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes meio dá 3. 3 rad por segundo. Velocidade escalar, como é que vai ficar? 2 π rf. 2 vezes 3. Quanto é o nosso raio? 0,5. Quanto é a nossa frequência? Também 0,5. Faça a conta sem as vírgulas. Deixa eu lhe ensinar um caminho mais rápido. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5, 150. Quantas casas decimais tem aqui? 1, 2. Aí você conta. 1, 2. Viu? Fica fácil? 1,5 metros por segundo. E qual a última pergunta? Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ficarei com 1,5 ao quadrado dividido por, quanto é o raio? 0,5. 15 vezes 15 dá 225. 2,25 dividido por 0,5. Como é que eu faço essa conta? Essa conta eu vou fazer aqui em cima, só para você ver. Eu vou tirar essa vírgula daqui. Vai ficar dos 22,5 dividido por 5. 22,5 dividido por 5 vai dar quanto? 4,5 metros por segundo ao quadrado. Apaixonante, não é mesmo? Vamos fazer mais um exemplo. Questão de número 3, eu trouxe uma roda d'água para você, ó. Uma roda d'água efetua 8 voltas em 20 segundos. Sabendo que o diâmetro da roda d'água é 80 centímetros, utilizando o π igual a 3, determine a velocidade linear. Bom, se eu executo 8 voltas em 20 segundos, uma volta
vai ser o meu período. Seu período vai ser quanto? 20 dividido por 8. 20 por 8 vai dar quanto? 20 por 4 é 5, por 8 vai dar 2,5. Seu período é 2,5. Quanto é a sua frequência? 1 dividido por 2,5. Porque frequência é 1 dividido pelo período. Quando você dividir aqui 1 por 2,5, vai dar 0,4. Tá? Puxa. Como é que a gente vai ficar aqui? Deixa eu... 0,4 Hz. Tá? Velocidade linear é 2πrf. 2πrf. Quanto é o π? 3. Quanto que é o raio? Amigos, se o diâmetro é 80 centímetros, o meu raio é 40 centímetros, que é quanto? 0,4 metro. Quanto é a frequência? Também é 0,4. Faça a conta sem a vírgula. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 96. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Conta para a esquerda. 1, 2. Vírgula 96 você pega e completa com 0. 0,96 metros por segundo. Resposta letra A. Mais um exemplo, Vanks. Olha aqui. Duas polias da figura abaixo estão acopladas por meio de uma correia girando em sentido anti-horário. Sabendo que o raio da polia A vale 45 centímetros e sua velocidade é 24 metros por segundo, determine a velocidade da polia B. O raio da B é quanto? Pessoal, tá invertido aqui. Desculpa. Aqui, sabendo que o raio da polia A vale 45 e que o raio... Não está invertido, não. Está certo. Vale 18 centímetros com a velocidade de B. O que é que vai acontecer aqui? RA vezes VA, RB vezes VB. Vamos ficar com 45 vezes 24 igual a 18 vezes VB. Se der para simplificar, simplifique. Qual a simplificação que dá para fazer aqui? O 24 por 6 dá 4. O 18 por 6 dá 3. O que é que vai acontecer aqui? 45 vezes 4 igual a 3 vezes VB. 45 vezes 4 dá 180. Igual a 3 vezes VB. Quando você dividir 180 por 3, porque você vai passar ele para cá, você vai encontrar a velocidade do B. Vai ser 180 dividido por 3, 60 metros por segundo. Vanks, eu percebi que você não transformou centímetro para metro. Por que você não fez isso? Porque as duas unidades estavam iguais, amigos. Então não há necessidade de você fazer isso. Por quê? Porque você ia cancelar centímetro com centímetro. Queria que vocês fizessem as tarefas propostas e lembrando que na nossa avaliação na próxima semana, eu vou cobrar o capítulo da apostila 2, tá? E aqui é o dia de prova, essa imagem, colocando em dia a matéria de 3 meses em 3 horas. É muito criativo esse jovem.